Começar então a edição de hoje, indo direto para Brasília, porque a coisa lá teve uma informação importante, meia tensão dos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram no Palácio do Planalto e por volta de 1h15. Vamos direto então para Brasília, falar com a repórter Caroline Rossito, que tem mais informações. Carol, essa reunião que teve pela manhã, que durou cerca de 1 hora, qual foi o motivo e o clima? Boa tarde para você. Oi, Cássius. Boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, foi uma reunião de rotina para discutir ali assuntos internos da pasta, do Ministério da Saúde com o presidente Jair Bolsonaro. A assessoria afirmou ainda que o ministro retornou bem, voltou para o Ministério da Saúde bem e foi aparentemente tranquila, se referindo aí à reunião. Esse encontro já constava na agenda do presidente desde ontem e foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta se encontraram em uma reunião às portas fechadas aqui no Palácio do Planalto, depois daquele dia de incertezas, indecisões ali sobre a permanência ou não do ministro no cargo. Antes de deixar o Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado por alguns jornalistas para tentar ter mais detalhes ali sobre o encontro com o ministro, mas Bolsonaro optou por não comentar, por não falar com a imprensa qual seria o assunto com o ministro aqui no Palácio do Planalto. Enquanto isso, Mandetta já aguardava o presidente aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião, que começou por volta das 9 horas da manhã e durou cerca de 1 hora. Mandetta chegou e saiu de carro sem falar com a imprensa, uma postura um pouco diferente daquela que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Sempre que o ministro chegava aqui no Palácio do Planalto, ele costumava sair pelo Palácio do Planalto caminhando, conversando com a imprensa, dando detalhes sobre os encontros, mas não foi isso que aconteceu hoje. O ministro chegou e saiu de carro sem falar com a imprensa. E hoje, em entrevista exclusiva à CNN, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, comentou a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta. Vamos ouvir. Foi uma boa conversa entre o presidente e o ministro. Estamos todos trabalhando no mesmo sentido, Nós temos que ter, e aí o presidente tem uma posição que me parece muito clara, que é a posição aonde o presidente tem que equilibrar como comandante do país, todas as ações na área da saúde, que são organizadas e coordenadas pelo ministro da Saúde, assim como todas as ações que partem da economia e as ações, por exemplo, da assistência social, que é o que nós fazemos aqui no Ministério da Cidadania. Nós cuidamos aqui dos vulneráveis. Assim que o ministro Luiz Henrique Mandetta deixou o Palácio do Planalto, quem chegou por aqui foi o ex-ministro da Cidadania, deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul. O deputado disse que teria uma agenda na Casa Civil. Ele permaneceu por aqui por cerca de 1 hora e também saiu sem falar com a imprensa. O deputado, que é um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro e vem demonstrando nos últimos dias apoio às ideias do presidente, principalmente em relação ao fim do isolamento social, que determina ali o fechamento do comércio e de serviços em todo o país, e também o uso da cloroquina, que é aquele medicamento utilizado no tratamento dos casos graves da Covid-19. Cássius, Luciana. Obrigado, Caroline, pelas informações direto de Brasília. Então a gente viu, gente, teve um certo diálogo.